iniciamos declarando sobre os zelos de Deus, sobre os aprendizados dos profetas menores, não é isso? Então nós vamos continuar. Os zelos de Deus que nós podemos estarmos extraindo aqui, se você puder, tem uma Bíblia aí perto de você, abra comigo no livro do profeta Zacarias, o capítulo de número 1, versículo de número 14, tá bom? Zacarias, capítulo 1, versículo de número 14, esse é o texto que nós vamos estar usando aqui para aprendermos a palavra. Olha um texto interessante que diz assim, ó. E me disse o anjo que falava comigo, fala dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei com grande zelo por Jerusalém e Sião. É muito interessante isso. O que me chama a atenção aqui é essa palavra grande zelo, que Deus zela com grande zelo. E eu expliquei ontem que o significado da palavra zelo aqui nesse contexto é exatamente um amor ardente que Deus tem pelo seu povo. É exatamente o cuidado intenso de Deus com aqueles que a Ele pertencem. Quando Deus declara que, de fato, zelou com grande zelo pelo seu povo, Ele está querendo simplesmente dizer que Ele se importa com aquilo que estava acontecendo com o seu povo. Que Ele estava vendo, que Ele estava percebendo. E que verdadeiramente Ele estaria no controle de tudo. A grande lição, em primeiro lugar, que nós aprendemos aqui, é que Deus não é um Deus síndico. Deus não é um Deus que está à parte do sofrimento. Deus não é um Deus que está distante das suas dores. Ele é um Deus que está tão próximo quanto até mesmo a última respirada que você acabou de dar. Cada batida cardíaca do seu coração é mantida pela graça e a misericórdia de Deus. O fato de você estar me ouvindo e assistindo hoje aqui é um ato da soberania e do amor de Deus para você. O fato de você estar me assistindo e ouvindo a palavra dele é mais uma oportunidade que ele está demonstrando e declarando para você o quanto ele ama você, o quanto ele deseja perdoar-te, o quanto ele deseja começar um novo tempo em sua vida, e quanto ele ama você com amor ardente e eterno, e que ele tem zelado pela sua vida. Quantos livramentos você já não tem recebido? Quantas circunstâncias das quais pessoas morreram e você está em pé, atravessando, vivo. E enquanto a vida significa que o projeto dele ainda está estabelecido sobre a sua vida. E esse projeto, ele foi assinado com sangue, lá naquela cruz sangrenta, quando Cristo não apenas morreu, mas morrendo pelos nossos pecados, se entregou a si mesmo, para que eu e você pudéssemos sermos reconciliados com Deus e pudéssemos ter a amizade de Deus de volta. Jesus, ele nos deu a cruz, e a cruz nos deu Deus de volta. Ele ama você. Eu estou aqui para declarar nessa manhã que Deus ama você. Eu sei que talvez você deve estar enfrentando muitas situações, não é? Mas eu quero convidar você a olhar para Cristo, a olhar para a cruz, e a entender que o zelo de Deus, ele está sobre a sua vida. Ok? Vamos compreender alguns pontos importantes. Eu informei ontem que existem praticamente 4 tipos de zelo que a Bíblia nos apresenta relacionados a Deus. Existem mais, mas eu quero apresentar apenas 4 para você. Em primeiro lugar, Deus zela pela sua palavra. Deus zela para cumprir a sua palavra. Ele é fiel àquilo que ele diz. Quando Deus declara algo, me permita dizer isso, ele está preso à sua própria palavra. Significa que a palavra dele jamais falha, jamais volta vazia. Que a palavra dele é a segurança da fé. Uma vez eu perguntei para um pastor o que era fé. E ele disse que fé é a segurança na palavra. Existe uma diferença, queridos espectadores, entre a fé, entre a dúvida e entre a presunção. O que é a fé? O que é a dúvida? Ou a incredulidade? E o que é a presunção? Vou explicar para você. A fé é a segurança naquilo que Deus disse em sua palavra. Isso é fé. A dúvida ou a incredulidade é a falta de segurança naquilo que Deus disse em sua palavra. E a presunção? A presunção espiritual é a segurança naquilo que Deus nunca disse. É quando nós queremos declarar coisas que Deus não falou.
É quando nós queremos acrescentar algo à palavra dele que ele não declarou. Isso é presunção espiritual. E a presunção, ela nasce da falta de conhecimento adequado da palavra de Deus. Quanto menos conhecermos a palavra de Deus, nós podemos estar mais cheios de presunção e incredulidade. Agora, quanto mais as nossas raízes penetrarem a fundo na palavra, mais fé você tem para confiar e depender de Deus. Porque é a palavra que gera dentro do seu coração a fé. É a palavra que gera dentro do seu coração a dependência de Deus. Ela que faz o pulmão da fé respirar. Ela que substancia a sua vida espiritual. Sem relacionamento com a palavra de Deus, não existe fé para agradar o Senhor. Agora, é o acesso que eu tenho à Bíblia, a palavra, que me concede a verdadeira fé para desfrutar das bênçãos de Deus e daquilo que Ele tem para a minha vida. Se você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Agora, quando a Bíblia também declara que Ele é Deus zeloso, que Ele zela pela palavra dEle, significa que todas as coisas podem passar, céu e terra, mas a palavra dEle permanece. Significa que tudo aquilo que Deus declarou ao seu respeito em Cristo pertence a você, de verdade. Por mais que você não sinta, mas isso é seu. A grandeza da palavra não depende muitas vezes dos nossos sentimentos, porque às vezes você não está sentindo a presença de Deus. Mas se você se entregou a Cristo, isso não anula o fato de que a presença dele está com você. Porque não depende do que a gente sente, depende do que está declarado na palavra dele. Então eu quero declarar sobre o poder da palavra dele hoje aqui, para você que está me assistindo, que você seja curado se você crer, que você seja tocado, seja fortalecido, seja avivado, que a presença consoladora do Espírito Santo possa vir sobre o seu coração agora, tocando o seu ser, restaurando a sua vida e te trazendo um novo tempo. Essa é o primeiro registro do zelo de Deus, o zelo pela sua palavra. Menores, com o seguinte tema, os zelos de Deus. No primeiro bloco eu trouxe a você o fato de que Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. E o segundo zelo que eu encontro na Escritura é o zelo pela obra de Deus. Nós podemos perceber isso quando Jesus entrou no templo e ele expulsa os negociantes da fé, os cambistas, de maneira indignada, e ao mesmo tempo ele mostra qual é o verdadeiro propósito da casa de Deus, mostrando que ela deve ser um lugar onde as pessoas devem ir para buscar a Deus e onde os enfermos são curados, as pessoas feridas são saradas. Ela deve ser um lugar de cura terapêutica e espiritual para as pessoas. Esse é o propósito da obra do Senhor. Agora veja bem, o terceiro zelo que Deus tem é o zelo pela sua noiva, o zelo pela sua igreja, o zelo pelo seu povo. Nós podemos ver toda a trajetória do povo de Deus, em que Deus constantemente é demonstrado até mesmo como um Deus ciumento. Você sabia disso? A palavra zelo aqui está ligada até mesmo a, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 20, mostra que ele é um Deus zeloso, e a palavra zeloso ali é Deus ciumento. Mas é claro que aqui não é um ciúme humano ou até mesmo doentio. É um ciúme ligado ao cuidado que Deus tem com o seu povo, a ponto até mesmo de não dividir o relacionamento do seu povo com outros deuses. Olha só, quando a Bíblia declara que ele é um Deus ciumento, é que Deus não divide a glória dele com ninguém e que até mesmo ele não divide o relacionamento que ele tem conosco com outras coisas. Isso significa que ele não aceita vir em segundo lugar na sua vida. O primeiro lugar tem que ser para ele. Isso significa que tudo aquilo que começa a assumir o lugar de Deus na nossa vida começa a se tornar um tipo de idolatria, começa a se tornar algo que nos atrapalha com o relacionamento a Ele. Então, se Deus precisar ter que tirar algumas coisas que estão assumindo o lugar dele na nossa vida, Ele faz isso. Ele faz isso porque Ele ama você, Ele não divide o relacionamento que Ele tem com você, a amizade que Ele tem com você. Grande parte da nossa ansiedade diária é resultado de nós colocarmos as coisas nos lugares de Deus. Grande parte das nossas preocupações, problemas,
e circunstâncias que esmagam nossa consciência, nada mais é do que resultado de nós tirarmos a nossa confiança de Deus, de nós pararmos de dependermos dele e começarmos a querer depositar a nossa energia e o nosso relacionamento em outras coisas que passam a consumir o nosso coração. Tudo aquilo que consome mais o nosso coração do que a Deus, acaba assumindo o lugar dele na nossa vida. E Deus é um Deus ciumento. Você sabia disso? Você pertence a Ele. Ele escolheu você. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele não aceita perder você nem para o diabo. Ele não aceita também, de fato, que você venha dividir o seu relacionamento com Ele. Se você, por exemplo, começa a ter um relacionamento com alguém, e esse relacionamento começa a atrapalhar a sua vida com Deus, e você é sincero e coloca isso diante de Deus, você pode ter certeza, Deus vai criar circunstâncias para que essas coisas possam serem afastadas de você. Se você começa, por exemplo, tem gente que não pode começar a ganhar mais dinheiro, porque ela começa a ser consumida por aquilo. E a vida que ela tinha com Deus antes começa a ser atrapalhada, começa a ser minada. Tem pessoas que não podem, por exemplo, ter um tipo de relacionamento amoroso, que quando ela começa a ter, ela começa a deixar de buscar a Deus, começa a deixar de servir o Senhor, começa a deixar de buscar como buscava antes. Então, existem coisas que são boas, mas quando essas coisas boas passam a assumir o lugar de Deus na nossa vida, elas podem se tornar más. Até mesmo bênçãos de Deus não podem assumir o lugar de Deus na nossa vida. Você sabia disso? Até mesmo coisas boas, se assumirem o lugar de Deus, se tornam más. É por isso que tudo aquilo que você desfruta, você tem que desfrutar nele. É por isso que Davi disse assim: deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você sabe o que é se deleitar? É se aprazear nele. É saber que tudo que você vive, ou desfruta, ou respira, ou experimenta, é de fato algo que você vive como dádiva dele para você. O fato de você estar me assistindo hoje é uma dádiva dele para você. O fato de você abrir os seus olhos hoje e poder respirar é uma dádiva dele para você. A gratidão, ela habita um coração que percebe Deus em tudo. Você percebe Deus nas coisas mínimas e nas coisas grandes. Saiba de uma coisa: Deus está cuidando de tudo na sua vida. Ele está cuidando de tudo. E o fato de Ele estar cuidando de tudo traz a você dois motivos: um para se alegrar e outro para ficar alerta. O para se alegrar é o fato de que você deve entender que Deus não perde o controle da sua vida. Você pode perder o controle da sua vida, Deus não. Você pode se aventurar para longe dele, mas ele não desiste de você. Agora, o outro fato que leva você a se alertar é que Deus é capaz de tirar coisas, poldar a árvore da sua vida de galhos que estão mortos e não trazem vigor ou benefício espiritual algum para você, para que você não possa perder a presença de Deus. Se Deus precisar traçar outros caminhos, e esses caminhos muitas vezes são caminhos dos quais nós não queremos. Deus pode conduzir você por caminhos dos quais você não quer, mas no fundo Ele está dando livramentos para você. Isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel poderia chegar a Canaã por outros caminhos, mas por que Deus traçou um caminho pelo deserto? Em primeiro lugar, porque Deus queria trabalhar na vida daquele povo, em meio à caminhada do deserto. E em segundo lugar, porque aquele povo não sabia guerrear. E se aquele povo fosse guerrear com os egípcios, eles iam perder, porque aquele povo de Israel que foi tirado do Egito era um povo escravo, de mentalidade escrava. Eles não tinham mentalidade militar. Então, o deserto não era um caminho tão agradável, mas era um caminho de livramento para eles. Existem caminhos dos quais Deus conduz você e eu, que muitas vezes nós não queremos, mas no fundo é porque Ele está nos livrando de alguma coisa. Lembre-se disso, dessa palavra. Se Deus tira algo de você, é porque Ele tem algo melhor. Se Deus interromper um plano seu, é porque Ele tem outro maior para você. Então alegre-se, receba essa palavra. Se você se entregou à vontade dEle, você pode ter certeza. Ele é capaz de interromper os seus planos para estabelecer os dele. E a Bíblia nos mostra
que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, que os caminhos dele são melhores do que os nossos, que os pensamentos dele são de paz, de prosperidade e para dar a você um fim melhor. Deus está lá na frente, Ele enxerga mais do que você e eu. Muitas vezes nós queremos até reclamar por causa da circunstância do momento, mas é porque nós não estamos enxergando o propósito de Deus por trás dessas coisas. Então que o Senhor abra a nossa visão espiritual, para que você possa perceber Deus no meio da tempestade. E que mesmo em meio à tempestade, você possa, às vezes ou muitas vezes, se desesperar pensando que essa tempestade vai acabar com você, que você vai afundar o seu barco. Entenda que numa hora o Nazareno aparece andando sobre as ondas dessa tempestade e diz assim: calma, sou eu, nada fugiu do meu controle. Ele diz assim: sou eu, você não percebe que eu estou por trás, mas eu estou, e é eu quem mando nessa tempestade, é eu quem domina as tuas circunstâncias, é eu quem tenho a temperatura certa do fogo da fornalha que permite você ser lançado nela. E se você for lançado nessa fornalha, você não estará só. Eu não vou deixar com que esse fogo consuma e destrua a sua vida. Pelo contrário, a sua fé está sendo provada como ouro é provado no fogo, para dar resultados ainda maiores de bênçãos na sua vida e para que você tenha uma experiência de conhecimento de Deus ainda maior. E isso vem aumentar a sua confiança, o seu amor e a sua entrega a Deus. Será que você entende isso? Essa palavra nos mostra preciosas lições. Os discípulos não estavam percebendo por que Cristo teria que ir para a cruz. Mas Jesus constantemente dizia assim: olha, é necessário que eu passe por isso, para que o Senhor cumpra o seu propósito. Talvez você não veja, mas Deus muitas vezes vê que é necessário que passemos por algumas situações para que Ele cumpra propósitos ainda maiores e extraia a glória dEle em nossa vida. Creia nisso. A cruz é a maior geradora de vencedores. Cristo morreu por cada um de nós, para que pudéssemos ter acesso livre a Deus.